Quando você vai falar sobre um lugar ou sobre um tempo, você se confunde para ver se você vai usar o on, o in ou at, tá? Você vai falar I am in Brazil, I am at Brazil, I am on Brazil. Bom, se você se confunde, tá? Assiste esse vídeo até o final, que eu prometo que você vai conseguir entender agora. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Teacher Camila, tá? E antes da gente começar realmente a ver a diferença entre o in, on e o at, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal e deixar a sua curtida. Bom, in, on e at. Então, aqui nesse vídeo eu vou falar sobre preposition of place, então como preposição de lugar, e preposition of time, então como preposição de tempo, tá? Antes de começar, eu gosto de fazer um desenho que fica bem simples depois para lembrar sobre a diferença do in, on e at. Então, basicamente, nós vamos fazer 3 círculos. Exatamente assim, tá? Então, a gente vai ter os 3 círculos. E aí, a gente vai começar. O círculo de fora vai ser o in, tá? Por quê? Então, vamos lá. In, então, ele é o círculo maior. Então, começando com preposition of place. Então, para lugar. O in, então, por ser o círculo maior, ele é para coisas inespecíficas, tá? Normalmente regiões delimitadas, mas são regiões grandes, você não está especificando onde você tá. Por exemplo, I am in Brazil. Eu estou no Brasil, tá? Você não sabe exatamente em que lugar do Brasil eu tô. É muito grande, é inespecífico, é uma região delimitada. I live in São Paulo. Então, eu moro em São Paulo. Você não sabe exatamente em que lugar de São Paulo eu moro, mas você sabe que é dentro da região de São Paulo, tá? Então, uma região inespecífica. Além da gente estar falando sobre uma região inespecífica, muito grande, né, que você não especifica onde você tá, ele também significa dentro. Então, por exemplo, se você fala She is in the room, ela está no quarto, tá? Então, por que o in? Porque ela tá dentro do quarto. Então, a gente tá falando que ela está dentro. Por mais que você fale, mas eu sei onde é o quarto. Então, a gente aqui não tá falando sobre uma região ou um lugar inespecífico. A gente tá falando sobre o sentido de dentro. Então, ela está dentro do quarto. The ball is in the box. Então, a bola está dentro da caixa. Então, in the box, tá? Então, por ser inespecífico, se, por exemplo, e se eu quiser falar que eu tô no shopping? Se a sua cidade tiver mais de um shopping e você usar o in, I am in the shopping mall, ou in the mall, você não tá especificando qual shopping que você tá? Então, você realmente tá dando, eu tô no shopping, mas pode ser qualquer um. Fica aí a dúvida. Bom, basicamente, o in para lugar é isso. Falando sobre uma preposition of time, então, vai seguir a mesma lógica. Então, a gente está falando sobre tempos inespecíficos. O que é o tempo inespecífico? É um tempo grande que você não consegue saber exatamente onde foi. Então, por exemplo, he was born in 1990. Então, ele nasceu em 1990. Você não sabe que dia nem qual mês que ele nasceu. Você só sabe que foi em 1990. Tem 365 dias para ter acontecido. Então fica inespecífico. He was born in September. Ele nasceu em setembro. Segue a mesma lógica. Setembro tem 30 dias. Você não sabe exatamente que dia foi, tá? Então, quando a gente está falando sobre lugares e dias inespecíficos, datas, né, períodos inespecíficos, a gente usa o in. O in para time, ele também vai ser, por exemplo, para horas, não quando você está falando sobre horas exatas. Então, vai ser mais ou menos quando você vai falar assim, daqui uns 5 minutos, ou faltam 5 minutos. Vamos supor que você está na aula e o professor fala, the class will finish in 5 minutes. Então, the class will finish in 5 minutes. Então, assim, a aula vai terminar em 5 minutos. Mas pode ser que termine antes, como pode ser que termine depois. Então, assim, não é uma certeza, tá? Bom, seguindo então, a gente vai ter o círculo do meio, que o círculo do meio vai ser o nosso on, tá? Por quê? Para preposition of place, então quando a gente tá falando de lugar,
O on significa sobre, então a gente sempre vai usar para falar de superfícies, tá? Então, por exemplo, the supermarket is on Fifth Avenue. Então, o supermercado fica na Quinta Avenida. Por que que é on? Porque ele fica sobre a rua, não tem como ficar dentro da rua, que seria o in, tá? Então, The Book is on the Table, aquela música clássica dos anos 90, 2000, não sei. The Book is on the Table porque o livro está sobre a mesa, é uma superfície. Qualquer coisa que for superfície. The photo is on the wall. Então, a foto está na parede, ela está sobre a superfície da parede, não é que ela está dentro da parede, tá? E quando a gente está falando sobre preposition of time, pro on, o on é quando a gente está falando sobre uma data específica, ou feriados. Feriados que as pessoas têm, que tem um dia certo, todo mundo sabe. Por exemplo, I will travel on Christmas. Eu vou viajar no Natal. Não preciso falar que é no dia 25 de dezembro. Eu falo Christmas, a gente já entende que é 25 de dezembro, tá? Então, eu uso on. He was born on October 4th. Então, ele nasceu no dia 4 de outubro. Então, aqui eu tô te dando a data específica que ele nasceu. O dia e o mês, tá? Por isso que eu uso on. Se eu tô falando de dias da semana, I have class on Monday. Então, eu tenho aula na segunda, tá? A gente vai usar o on também para falar sobre os dias da semana. Basicamente, o on é isso, tá? Então, é superfície e datas específicas. Ou feriados que tem o dia específico. E para terminar, o círculo do meio, então, vai ser o nosso at. Então, tá vendo? Ele é bem pequenininho. Por quê? Aqui a gente tá falando sobre especificidade. Então, é toda vez que você vai especificar o lugar que você tá. Por exemplo, I am at my house. Então, eu estou na minha casa. Por mais que você não saiba onde é a minha casa, você sabe que o lugar que eu tô é na minha casa. Eu tô te especificando onde eu tô. She is at Iguatemi Mall. Então, ela está no shopping Iguatemi. Eu tô te especificando em que lugar que ela tá, tá? Então, o at é sempre usado para você especificar onde você tá. E quando a gente vai falar sobre preposition of time, o at é usado para horas, tá? Então, por exemplo, the class is at 5 p.m. Então, a aula é às 5 da tarde, tá? Então, eu tô te falando exatamente 5 da tarde, at 5 p.m. The car will be ready at 2. Então, o carro vai estar pronto às 2, tá? Então, o at é sempre para horas. Bom, basicamente, essa é a diferença entre o in, on e o at, tá? Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, uma frase com cada uma das preposições, uma com in, uma com on e uma com at. E se você tiver alguma dúvida, você também pode deixar aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, como eu falei anteriormente, para você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? Bom, eu espero que você tenha entendido e até a próxima!